Bom, meus amigos, nesse episódio do Jaspion, ali de início, ali o episódio inicia que o Jaspion ele tá andando pela cidade, digamos que ele já está habituado aqui com os costumes da Terra, e ali ele está indo até um local, ele se direciona até um local, e ele chega ali num local ali, ou é um cinema ou um teatro, enfim, é uma coisa assim. E quem o aguarda ali? E o chama quando ele entra assim, e ele o chama discretamente. Quem o aguarda ali? Claro, estão só os dois ali. O teatro, o cinema, ele tá sem tá sem evento ali, tá sem... Enfim, tá vago ali, tá só os dois. Aí tá o Boomerman e o Chama lá. E aí o Jaspion diz, olha, o que você quer, enfim. E aí ele diz assim, olha, Jaspion, eu preciso da sua ajuda. Há um casal que fugiu, escapou da gangue de do Magari, e eles correm risco de vida. E aí o Jaspion fica meio assim, tá, mas por que tu não tenta sozinho? Por que tu quer minha ajuda? Enfim. E aí o Boomerang diz assim, Jaspion, tu pensa que eu sou da gangue deles? Enfim, bom, é meio incoerente assim, claro, na nossa dublagem diz isso, mas por que o Jaspion vai desconfiar do Boomerang se o Boomerang uma vez o salvou? Quando ele estava em desvantagem contra o Magari e sua tropa. Enfim, tá. E daí eles depois ficam se encarando ali e o Jaspion vê uma confiança, sente uma firmeza, uma espécie de confiança, convicção no olhar do Boomerang e ele decide ajudar a proteger esse casal. E aí tá acontecendo ali num bar ali, uma festa de música, não sei se aquilo ali acho que é rock aquilo ali que eles estão tocando. É um bar ali que tem aquelas músicas aí, tem aquele um monte de luz girando, enfim. Tá, e nesse bar aí, tá esse casal que corre o risco de vida. Casal fugitivo da gangue do Magari. Tá. E nesse evento que tá acontecendo no bar ali, digamos assim que seja uma... Talvez o termo não seria festa. É onde eles vão ali. Eu vou usar o termo curtir, tá? E aí tão ali nesse evento o Boomerman e o Jaspion. O Jaspion ali ele tá cantando por assim dizer, não sei se no karaokê seria o termo certo. Enfim, ele tá cantando no microfone ali, tem outros ali ouvindo a música, enfim. Outros estão bebendo, comendo, enfim. E o Boomerman ele tá tocando a bateria e o Jaspion tá cantando. O Jaspion é um solo ali. E tá, nisso tem uma menina que ela serve de garçonete ali, ela vai lá, coleta os pedidos e serve as mesas. Essa é a Satya, é a mulher do casal fugitivo e quem fica ali meio que na copa ali, passando os pedidos para ela ali é o Rod, que é o marido dela, enfim, esse é o casal fugitivo. E eles estão ali. E aí ela chega, uma hora ela pede ela diz, Rod, tal coisa, enfim, ele dá o pedido, ela vai atender a mesa. Mas tem um determinado momento que chega uma galera em sua gangue ali. E eles atacam a Sati. Aí tá, o Boomerman e o Jaspion já estão ali pra ver de canto, enfim, no momento que precisar entrar em ação. E eles entram em ação e enfrentam o Magari e a sua gangue. No primeiro, o Boomerman, enfim, ele joga até uma hora uma baqueta, enfim, depois ele tem seus recursos ali, seus boomerangs, enfim. O Jaspion luta, num primeiro momento o Jaspion tá... como é que chama? Tá, digamos assim, normal civil, e depois ele se transforma no herói, enfim, enfrenta ali a gangue do Magari. E daí tem uma hora que o Jaspion diz, olha, fuja com eles, enfim, pro Boomerman fugir, esconder o Rod e a Sati, enquanto o Jaspion nos enfrenta ali. E o Jaspion luta, enfim. E aí o Boomerman sai de cena com o casal, enfim, enquanto o Jaspion enfrenta ali os inimigos. Tá. Tem uma determinada feita que o Jaspion consegue ali, os inimigos se retiram ali,
depois do Jasper enfrentá-los, o Boomerman tá com um casal lá naquele cinema ali, que se vê cinema ou teatro, enfim. Tá. E depois o Jasper vai lá. E daí eles ficam todos assustados quando alguém entra. Daí o Jasper diz, não, sou eu, enfim. Tá. Aí eles... Eles estão ali e o Boomerman já tinha dito assim, ó, que quem foi da gangue do Magarin nunca mais pode sair da gangue. Nunca mais pode sair do grupo de Magarin, porque é um castigo severo para quem é da gangue. Tá. E o Jasper pergunta pra ele, tá, mas isso é um pouquinho mais tarde, mas na verdade o Boomerang tá. Ele diz, olha, quem fugir da linha do Magarin tem uma punição severa. E nisso daí eles estão escondidos ali, só eles sabem do esconderijo ali do lugar onde aconteceu aquela reunião ali no teatro. Mas de repente, após o Jasper se desvencilhar, ter lutado com os adversários, lá fora, e o Boomerang fugiu com o Rod e a Sati, lá fora os integrantes da gangue devagar estão procurando pela rua, perdidos, enfim. Mas aí eles conseguem entrar ali. Daí o Jasper vê assim, são eles, enfim, fuja, esconda-os enquanto eu os enfrento. E mais uma vez, o Jasper vai enfrentar os seus adversários. E nisso, o principal ali, alvo que eles estão em busca, na verdade, é o rapaz, o Rod. Porque tem uma hora que o Magarin ele invoca ali o Monstro Dourados e ele diz assim, Monstro Dourados, logo logo você vai se unir, Rod será capturado e você vai se unir, vocês serão unidos num único ser. A ideia é... Não sei se eu vou usar o termo incorporar o Rod, mais ou menos, essa é a ideia. O monstro incorporar o Rod, se tornar um ser só. Enfim, haver essa fusão. E logo ele vai ter inteligência do Rod, enfim, tá. E aí tá, quando eles estão chegando ali, o Jasper diz, são eles, e o Jasper os enfrenta novamente. E aí quando o Boomerang foge com o casal, o Jasper se enfrenta novamente, tá? E o Jasper sai ali, digamos assim, eu não sei se aquilo ali seria um levantamento como se fosse uma... Não seria cortina, porque cortina, mas algo do teatro, levanta ali digamos assim, para abrir a tela ali, ou é do cinema mesmo. E daí o Jasper enfrenta os inimigos novamente. Aí há um combate, enfim. O Boomerang protegendo o casal, eles estão fora. Tá. A luta ali com o Jasper, depois tem uma hora que os inimigos ali saem de cena. Tem uma hora até que o próprio Magarin faz com que os inimigos desapareçam, enfim, eles saem. Tá. Nisso o Boomerang tá, daí tem uma hora que ele tá num compartimento lá. Eu vou usar o termo compartimento como se fosse não seria dormitório, mas eles estão num local lá, numa peça, por assim dizer. E aí de repente eles começam a ouvir um barulho. E a tropa do Magarin chegou lá. E aí o Boomerang, vamos fugir, enfim. É claro, eles têm que fugir de forma discreta. O Magarin estava a procurar ali com a sua tropa, enfim. E aí o Boomerang, com o casal, eles vão subir para o telhado ali. E no que eles estão subindo, eles tropeçam em alguma coisa, e daí ocorre um barulho. E nisso o Magarin observa, daí ele vê, ali estão eles, enfim, vamos atrás. E aí quando eles estão no telhado, lá já estão sendo perseguidos. E aí o Boomerang diz assim, fuja com a Sati, enfim, deixa que eu os enfrento. E o Rod sai correndo com a Sati. E aí o Boomerang enfrenta os inimigos ali, ele tem seus boomerangs, ele luta ali. Vai acontecer um momento em que o Boomerang tá em desvantagem ali,
E aí o Jaspion, que tava num outro combate, daí ele chega e aí ele socorre o Boomerman. Ele salva o Boomerman. Ele até dispara com essa arma ali, enfim. Aí tem o Sati e a Rhodes e eles estão fugindo ali. Mas aí tem uma hora que Na verdade não. Aí tá, o Jaspion salva o Boomerman. E aí o Sati tá. O Rhodes e a Sati estão fugindo. E aí tem uma hora que eles vão ser atacados pela gangue de Magaren e chega o Boomerman aparece. Daí ele já enfrenta os adversários e tem uma hora que ele diz assim, olha, deixa a Sati comigo e fuja você. O Rhodes foge. Lá no teatro, na primeira vez que os inimigos chegaram, o Jaspion já percebeu, eles estão atrás do Rhodes, eles manifestaram ali, já falaram. E aí ele deixa a Sati e ele foge. E no que ele está fugindo, tem uma hora que ele é cercado pelos inimigos do Magaren e pelo Magaren. E o Magaren está com a sua espada, como se fosse assim, para executá-lo. Por quê? Qual é a pena severa que o Boomerman falou que quem foi da gangue de Magaren que não pode abandonar o Magaren? A pena severa para quem abandona o Magaren, a sua gangue, é a morte. E aí está o Magaren com a sua espada e a sua tropa ali, o Rhodes envolvido. E aí tem uma hora que aparece o Monstro Dourados, e o Monstro Dourados, ele, com a sua mão, imagina, né, o monstro gigante, vai ali com a sua mão e ele vai, não mostra no primeiro momento não mostra ele pegando, mas a ideia é que ele pegou o Rhodes. Tá, nisso ali, tem uma hora, aí lá na nave do Jaspion, tá o Boomerman, a Sati e o Jaspion. E tem uma hora que a Anri tá fazendo um curativo ali, claro, com aquele equipamento tecnológico da nave do Jaspion, lá da Estrela do Egin. Tá fazendo um curativo no Boomerman ali, enfim. Tá. E aí tem um determinado momento daí, quando eles, cadê o Rhodes, enfim. Quando o monstro tá pegando, tem uma hora que chega o Satangos, dá aquelas suas passadas. E aí tem uma hora que é como se fosse um Magaren fala com o Satangos, olha, não sei o que, pra fazer digamos assim, um meio de campo pro Dourados pegar o Rhodes ali. E aí tem um determinado momento ali que o Jaspion chega com o seu Garbin Jet ali, e ele consegue acertar o monstro e salvar o Rhodes, porque o Rhodes está caindo, enfim. Aí o Magaren fica louco, seu desgraçado, enfim. O Jaspion consegue levar o Rhodes para sua nave, ali onde estão os demais. E aí tem um determinado momento que ele pergunta, tá, de onde vocês são, o que vocês fizeram, enfim. E aí eles falam, olha, nós somos da estrela tal e nós fomos enganados pelo Magaren. Aí eles mostram ali na cena do episódio como o Magaren foi lá na estrela deles, e no caso ali ele não mostra o Magaren falando com a Sati, mas falando com o Rhodes. E daí o Rhodes está acompanhado dos seus pais ali, e o Magaren ele está com uma vestimenta como se fosse não seria o véu, o termo certo, uma espécie de aquilo que nós chamamos aqui de toca-árabe, né? É como se fosse no Resident Evil, não tinha o mercador no deserto, mais ou menos uma roupa assim, naquele Resident Evil 4. E aí lá na estrela, daí ele tá falando com o Rhodes, na mesa assim, o Rhodes e o pai e a mãe dele, e o Magaren tem ali um pacote, e ele despeja sobre a mesa joias preciosas ali. Não vou dizer diamantes porque elas são coloridas, mas são joias preciosas, pedras preciosas.
E aí não diz aqui ao certo qual o problema pessoal que o Rod tinha na estrela. Mas ele diz assim, ó, então trabalhando só 2 anos para você eu vou ter toda essa riqueza, enfim. E aí ele diz assim, daí eu posso cuidar dos meus pais. O Magarin diz, você pode cuidar dos seus pais, enfim. Aí o Magarin o recruta, o Magarin diz, eu dou-lhe a minha palavra de honra, enfim. O Magarin ilude eles, e ó, daí tá, ele falou com o Rod ali, ele disse, papai, então eu vou com esse homem, enfim. E aí, óbvio, daí ele levou sua companheira, a Sati. Mas aí eles falam assim, olha, o que nós fizemos? Tá, daí eu já se pergunto, o que vocês faziam aqui na Terra, enfim? E aí, como foram recrutados por Magarin, eles participavam de espias, escutas, em setores estratégicos, no caso ali, documentos secretos, por exemplo, de área militar, planejamento militar, na área militar ali, tantos planos e projetos que o Rod descobriu. A Sati participou de uma grande empresa e daí ela sabia de todas as organizações internacionais, enfim. O engraçado dessa série é que assim, os inimigos são monstros, no caso. Eles estão com uma capacidade acima do humano, mas aqui eles usam coisas humanas ou terrenas, por assim dizer, para ajudar nos seus planos. E aí são projetos militares, enfim, questões de organizações financeiras, enfim, todo um mecanismo, enfim. Tá. E aí eles falam, nós fizemos isso. Mas aí eles dizem, olha, mas aí determinada feita, nós começamos a questionar as nossas ações. E aí, bom, eles foram estimulados a fugir ali, enfim, eles tentaram fugir, mas aí a pena é a morte. E por quem eles foram estimulados a fugir? Pelo o irmão do Boomerang. E aí que o Jaspion questiona sempre, por que você quer ser vingado do Satangoso? Por que você quer fazer isso com o Satangoso? Enfim, por que você quer fazer? E aí o Boomerang responde, o irmão dele era um policial, e como policial ele tentou se infiltrar na gangue do Magari. Mas determinada feita descobriram que ele é policial, enfim, ele era um policial. E aí a pena severa foi aplicada a ele, enfim, o mataram. Mas antes dele ser executado, ele disse, olha, para eles procurarem o Boomerang, enfim, daí eles procuram a ajuda do Boomerang, enfim, tá. Aí tem determinada feita que o Satangoso ali enfurece o Monstro Dourados. Aí o Monstro Dourados começa a causar aquele caos na cidade, enfim. O Jaspion já salvou o coisa, e aí, então tá. Ele vai lá, aciona o gigante guerreiro Dylan. Dylan desce, enfim. Aí começa uma briga entre o Dylan e o Dourados. Até tem um determinado momento ali que aparece o Dylan dando uns golpes bem rápidos, assim. Daí dá como se fosse o jab, um upper. Enfim, claro, o Dourados também apresenta uma resistência. Tem uma hora que ele dá até como se fosse um low kick aqui, uma espécie de rasteira que ele faz o Dylan se dobrar, ele meio que derruba o Dylan. Mas depois o Dylan dá os seus socos, aparece bastante aqui nas cenas, aqui chutes também. O Dourados tem uma hora que ele vai com os seus chifres e vai dar uma chifrada ali atinge, na verdade, o Dylan com o seu chifre, ele dá uma chifrada como se fosse uma espécie de um touro. Mas tem uma hora que o Dylan pega, o arremessa longe, enfim, tem aquela luta ali, o Dylan dá bastante soco aí, bastante soco e bastante chute. E aí tem uma determinada feita, o Dylan recebe aquela energia, manifesta aquele raio, que desnorteia o adversário, e aí, para finalizar, aquele golpe final que o Dylan desliza, como se tivesse eu sempre uso aquele termo entre aspas, como se fosse um roller, nos seus pés, como se fosse aquela rodinha, ele vai e dá aquele golpe final, o golpe Dylan, e derruba o inimigo. Tá. Lá, quando eles estavam conversando com o Jaspion na nave, que eles falaram que faziam na Terra, enfim,
como eles foram utilizados como espiões pela gangue do Magaren, pelo Magaren, eles pedem assim, o Boomerang pede assim, olha, ajude Rote e a Sati a voltarem para sua estrela. E além do rapto do Rote e da Sati, de outras estrelas, o Magaren também raptou outras pessoas e fez a mesma coisa. E aí a gente diz assim, mas isso é tarefa fácil pro Jaspion, mas aí o Jaspion diz assim, não, enquanto o Satangos estiver aqui na Terra, eu não posso sair daqui, não pode levar o pessoal para outro céu, não, eu tenho que ficar aqui. E aí a Sati diz assim, não, eu vou esperar o que for necessário. E nisso, aí, não tem como o Jaspion levá-los à sua estrela, então eles ficam aqui na Terra. E ali eles ficam trabalhando numa fazenda ali, enfim. Eles estão numa fazenda, trabalhando lá no campo, enfim. O fato é que o Jaspion salvou, nesse episódio aqui, o casal fugitivo da gangue de Magaren.